Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Volto praticamente ao contexto em que fiz a primeira pergunta, embora faça aqui uma segunda questão, no mesmo âmbito, mas um pouco diferente. O que lhe quero dizer, Sra. Secretária, é que a credibilidade de um Governo e de um governante depende que se diga a verdade. Quando se lhe coloca uma questão e nós não temos uma resposta positiva para dar, o melhor é que se reconheça que, de facto, tivemos aqui uma dificuldade, por este ou por aquele motivo. Ninguém faz tudo bem. Que a Sra. Secretária venha dizer que existe formação específica na área científica para os docentes e que não temos aqui um problema no nosso sistema educativo é algo que, por simplesmente, não é verdade. E todos os professores que estão a ter enormes dificuldades em ter acesso a essa formação específica e que ouviram as suas palavras, obviamente, ficarão bastante desagradados porque não disse a verdade. Mas mais que isso, Sra. Secretária, a questão, depois que remeteu para o Estatuto de Trabalhador Docente, ninguém ficaria, para o Estatuto, que ninguém ficaria prejudicado na avaliação, é verdade, por não ter tido a formação científica. É verdade porque existe um mecanismo no Estatuto que permite que o professor que se inscreveu numa determinada formação científica e que não teve a oportunidade, ele inscreveu-se, mas depois não foi selecionado, ou essa formação não se realizou, esse professor progride na mesma. Isso é verdade. Mas a questão que lhe tinha colocado não era essa, se era ou não prejudicado. A questão que lhe tinha colocado era, objetivamente, em relação à formação específica na área científica, se aconteceu ou não aconteceu, e não acontece em muitos casos, como a Sra. Secretária sabe. A questão derradeira sobre este assunto que lhe deixo é esta. As condições de trabalho dos docentes nas escolas e nas suas famílias degradaram-se muito nos últimos anos devido à introdução da componente não letiva de trabalho a nível de estabelecimento de ensino. O trabalho de preparação de aulas, correção de fichas e de testes é extremamente moroso. Os docentes trabalham hoje muito mais que 35 horas por semana. Muito mais. Tudo isto provoca um desgaste muito acentuado na carreira docente. A questão que lhe coloco, Sra. Secretária da Educação, é se está disponível para voltar a analisar esta situação no âmbito da próxima revisão do Estatuto da Carreira Docente. Sra. Secretária Regional, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Não estou disponível. Sr. Deputado Paulo Estevão, para replicar. Sr. Presidente, Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, eu penso que a resposta é, de facto, bastante objetiva e bastante esclarecedora. É bastante esclarecedora e objetiva. É evidente que todos... Não sendo a que o senhor queria. Que não sendo a que eu quero, não sendo aquela que serve o sistema educativo, não sendo aquela que serve os professores, não sendo aquela que serve os alunos, não sendo aquela que serve os encarregados de educação, obviamente já ficámos aqui, de facto, com aquele que é o posicionamento político da Sra. Secretária e do Governo Regional em relação a esta questão e que considero que é muito penalizador em relação aos docentes. Mas ficámos todos esclarecidos.